levante as mãos. Se você quiser ficar em pé, sentado, do jeito que você se sentir melhor. Vamos orar pela vida do nosso irmão e depois, em seguida, nós vamos orar também pelo início do culto. Pai, nós agradecemos a Ti por este momento em que estamos aqui. E nesse início de culto, Senhor, pedindo aí licença àquelas pessoas que nos acompanham, mas esse momento para nós é muito importante. Aqui com esse grupo reunido nessa noite, com essa parte da Tua igreja reunida nessa noite, levantarmos um clamor, intercessão pela vida do nosso irmão Sérgio, Senhor. Deus, nós temos as notícias, elas são muito poucas, ó Pai, porque são alguns boletins que são enviados do hospital, mas, Senhor, acima das mãos dos médicos ali naquele hospital, acima das mãos dos profissionais, ele está nas Tuas mãos, Senhor. E nós cremos, Senhor Deus, no Teu poder. Nós cremos, Senhor, nesse Cristo ressurreto, Cristo que venceu a morte, e é no nome desse Cristo que nós clamamos agora, Senhor, em especial pela vida do nosso irmão. Pai amado, estende as Tuas mãos, abençoa ali o Teu filho, o Teu servo, Senhor, naquele lugar, naquele leito, Senhor, aonde ele estiver nesse instante, que as Tuas mãos, Senhor, sejam as primeiras a tocar e a segurar a vida do Teu servo, Pai. Nós oramos, ó Pai, confiados no Teu poder. Deus, entregamos também agora aos demais irmãos e pessoas e familiares, ó Deus, que por algum motivo, Senhor, estão afastados, estão enfermos, estão em recuperação. Deus, o Senhor conhece cada coração. Aqueles corações, Senhor, que ainda estão, Senhor, amedrontados, ó Pai, ó Deus, que o Senhor possa colocar confiança nesses corações, Senhor. E não adianta o receio nesse momento. Esse é o momento de colocarmos a nossa fé em prática, Senhor. Então oramos, Senhor, pelos enfermos e pelas famílias. Oramos pela vida do Sérgio e de toda a sua família, da Dirce, do Leandro, do Rodrigo e da parentela, Senhor. Oramos, ó Pai, pelas famílias que estão acompanhando, Senhor Deus, alguma pessoa em recuperação ou ainda, Senhor Deus, convalescendo, ó Pai, estende as Tuas mãos. As Tuas mãos também, Senhor, sobre a vida daquelas pessoas, Senhor, que não foram alcançadas por nenhum tipo de enfermidade, mas que tiveram portas, Senhor, do seu comércio fechada, que tiveram portas de emprego fechada. Senhor, nós clamamos a Ti agora, Senhor dos altos céus. Alcança, Pai amado, alcança, Senhor, abre as portas, ó Pai. Muita gente passando dificuldade, passando necessidade, é um tempo difícil, Senhor, mas o Teu povo clama a Ti. Senhor, nós sabemos que existem as autoridades, mas, Senhor, o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O nosso socorro vem do alto. O nosso socorro está naquele que reina acima de tudo e de todos, o Senhor Jesus. Então é a Ti que clamamos neste momento, Jesus. E agora, Pai, pedimos também em nome desse Cristo, que esse culto, Senhor, seja de louvor e de adoração ao Teu nome santo. É a Ti que queremos agora tributar a honra, a glória, o louvor. Obrigado, ó Pai, pelas portas abertas. Obrigado, Senhor, porque temos esta oportunidade de voltar, Senhor Deus, a estarmos aqui juntos, unidos, ainda, Senhor Deus, com um número reduzido, mas estamos aqui, ó Pai, e estamos aqui com este motivo no nosso coração: louvar, glorificar e exaltar o Teu nome. Recebe, Pai, a nossa adoração, o nosso louvor. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor. O irmão pode ficar à vontade, se quiser ficar em pé, sentado, da maneira como você se sentir melhor. Amém? Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer o sol.
vem manifestar os teus sinais. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Nosso amigo Santo Espírito, esperamos pelo teu soprar. O seu óleo venha nos ungir. E com seu fogo vem nos batizar. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Santo Espírito, faz de novo, faz de novo o teu povo clama de faz de novo, faz de novo o teu povo clama de faz de novo, faz de novo o teu povo clama de faz de novo, faz de novo o teu povo clama de o que dizer.
Nosso amigo está aqui, Obrigado, aleluia. Senhor. Está ao nosso lado, cuidando de nós. Queridos, agora nós vamos trazer os nossos dízimos e as nossas ofertas ao altar do Senhor. Enquanto cantamos essa música. O Senhor tem sido bom, muito bom para nós. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Não posso encontrá-lo, nem merecê-lo.
Obrigada, Senhor, por esse momento que nós podemos estar aqui na tua presença, Deus, para te louvar, para bendizer o teu nome, Senhor. Obrigada pelos dízimos, pelas ofertas, por aqueles irmãos que puderam estar aqui contribuindo, Senhor. Obrigada, Deus, porque sabemos que o Senhor tem sido bom, o Senhor tem estado conosco, Deus. Alcança as famílias, Senhor, que não puderam estar aqui nessa noite. Alcança aqueles irmãos que estão em suas casas, Pai, com a tua graça, Senhor, com a tua paz, com a tua misericórdia, com o teu amor infinito, Senhor. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Aleluia. Amém, Jesus. Tu és tudo que eu mais quero.
glória. Os irmãos podem se assentar, irmãos. Nós, durante essa semana, tivemos aí algumas situações de ordem particular para resolver. E esse texto estava na minha mente já faz aí algumas semanas. Nós participamos de como é que eu posso dizer? Uma reunião da convenção, com alguns pastores, e o pessoal está fazendo tudo, né, pelo computador, as reuniões, não há nada presencial ainda. Mas o pastor que ministrou é um pastor de larga experiência na área da evangelização e na área missionária. Me fugiu o nome dele agora. Sérgio alguma coisa, me fugiu. Eu trato ele pelo sobrenome, esqueci o sobrenome e já era. Acho que é Nunes, né? O Nunes. Ele repartiu algumas experiências, irmãos, tremendas, daquilo que tem acontecido pelo mundo, não é? Ele é de uma organização cristã que tem as suas bases em vários países do mundo, e ele estava relatando nesse testemunho dele algumas situações assim, de como Deus usa momentos para reverter situações. Então veja, numa boa parte da Europa, eu diria em quase toda a Europa, e uma boa parte, eu também diria quase toda a América do Sul, as igrejas têm estado mais fechadas do que abertas. Os templos, né? Os templos. E ele relatou assim algumas situações de igrejas que eram desconhecidas, igrejas desconhecidas, um povo que se reunia, ninguém nem sabia que tinha aquele povo ali, naquele lugar, e com esse trancamento dos templos, esse pessoal começou a arrumar alguma forma de transmitir os cultos, como a gente está fazendo aí, pela rádio, pelo Facebook, pelo YouTube, aonde dá. E ele contava, né, irmãos, de pessoas que nunca ouviram o evangelho na vida, nunca entraram numa igreja, agora a igreja entrou dentro da casa dele. Então, contou aí algumas situações, eu estava já sabendo de algumas coisas, de uma igreja no Canadá. Vocês não sabem que o Canadá é um país plural, tem muito imigrante foi para lá, então é um país plural, tem tudo lá, menos canadense, vamos dizer assim, né? E é um país muito aberto para tudo, homossexualismo, aborto e outras, o liberalismo, vamos dizer assim. E ele estava falando de uma igreja lá que começou a impactar a região, porque todo mundo com medo, e a igreja começou a fazer algumas reuniões e pediu, inclusive, se podiam fazer um grupo pequeno, lógico, de pessoas que montaram uma espécie de coral, um coral de vozes, e esse coral começou a ir na porta de asilos, na porta de orfanatos, e até mesmo em alguns comércios, né, com autorização lá da cidade, das autoridades da cidade. E diz a igreja lá, era uma igreja numericamente do tamanho da nossa, e agora a igreja, quando começa a se reunir presencialmente, a igreja duplicou. Pelo testemunho nesse tempo que nós estamos vivendo. Então, irmãos, nós estamos vivendo dois tempos aqui. O hoje, que a gente caminha, e o amanhã que nós não sabemos. Mas, conforme uma palavra que eu coloquei aí algum tempo atrás, a nossa, como é que eu posso colocar? A nossa responsabilidade é trabalhar, irmãos.
trabalhar. Da maneira que Deus permitir, vamos trabalhar. O que pudermos, vamos fazer. Quanto àquilo que Deus nos mostrará no futuro, isso só está realmente no coração dele. Eu falo tanto em termos de Brasil, como pelo mundo afora. Inclusive, ele também contou um testemunho de povos muçulmanos que têm conhecido a Cristo através dessas reuniões que estão sendo feitas pela internet. Porque até alguns lugares que restringem a reunião presencial, a reunião, como é que eu posso dizer? A reunião feita pela internet, né? Ela chega dentro da casa das pessoas. Então, irmãos, é interessante que Deus, Ele está fazendo uma coisa diferente. E esse texto que eu vou ler nessa noite mostra como Deus faz como Ele quer. Deus coloca as coisas como Ele quer, Ele age como Ele quer e usa os recursos, às vezes os mais absurdos possíveis, para alcançar uma pessoa. Resumindo essa introdução, eu não sei que tempo que nós estamos vivendo, irmãos. Alguns falam, é o fim, está acabando, né? Eu sou daqueles que não acredito que seja o fim. Eu acho que é uma preparação. É aquela parte que o Cristo diz que o amor de muitos esfriará. Então, esse afastamento, por exemplo, das pessoas do local de culto, isso vai fazer com que muitos esfriem na fé, não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Então, e esfriem em relação à palavra. Porque a gente para de trazer um estudo, para de ter a escola bíblica, vamos dizer, e nós automaticamente, se nós não temos uma vida muito regrada, a gente para de ler até a Bíblia. Tem gente parando de ler Bíblia. Ou uma outra literatura cristã que possa acrescentar alguma coisa. Então, meu irmão, é um tempo assim, totalmente diferente. Eu não creio que seja o fim das coisas, mas é uma preparação. Isso com certeza é uma preparação, né? E a gente tem que estar muito atento, porque nós não sabemos a hora que o Senhor tem para nós. Amém, irmãos? O texto que eu quero usar como base está no livro de Números. Números é o quarto livro na Bíblia, é o quarto livro escrito por Moisés, o Pentateuco. O texto é um pouquinho longo, mas é interessante nós lermos. Eu vou ler aqui na minha Nova Almeida atualizada, e depois eu vou ler aqui em outras, um pedacinho do texto, em outras versões. Capítulo 21 do livro de Números. Capítulo 21, verso 4, diz assim: Então os israelitas partiram do monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, para rodear a terra de Edom. Entenda que eles estão aqui no deserto, entre o exílio do Egito e a terra prometida. Mas o povo se tornou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que vocês nos tiraram do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão e nem água? Já estamos enjoados dessa comida ruim. Os irmãos vão lembrar, qual é a comida ruim, irmãos? O maná, que Deus dava diariamente, descia do céu como uma provisão. Verso 6. Então o Senhor
mandou para o meio do povo cobras venenosas que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Então o povo foi a Moisés e disse, vamos dar um tempinho aqui, nós aqui no Brasil nós não temos deserto, mas uma das características do deserto são as serpentes. Tem esses documentários aí na televisão, e alguns deles às vezes são colocados câmeras, né, no deserto para filmar o dia a dia do deserto, e quando aparece alguma dessas serpentes, elas são realmente muito venenosas, são mortíferas. Então Deus preparou uma situação que aquelas serpentes que até então estavam afastadas do acampamento e da carreata, vamos dizer assim, né, do povo de Israel, Deus agora permite que as serpentes elas entrem onde o povo está, o ajuntamento, e entrando, o que elas fazem? Elas começam a atacar o povo. Então vamos lá, finalzinho do verso 6. Então o povo foi a Moisés e disse, nós pecamos, porque falamos contra o Senhor Deus e contra você. Ore ao Senhor pedindo que tire de nós as cobras. Então Moisés orou pelo povo, e o Senhor disse a Moisés, faça uma serpente e coloque-a sobre uma haste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Então Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs numa haste. E quando alguém era mordido por alguma cobra, se olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Olha que coisa estranha, né, irmãos? A gente também está fazendo as aulas lá do seminário também pela internet, né? Usando os recursos que a gente tem aí. E essa semana agora, semana passada e essa semana, estou exatamente falando sobre finalzinho do Pentateuco. E ontem falava bastante sobre o livro de Deuteronômio, como Deus bate numa tecla, a Deuteronômio é a repetição das leis. Como Deus bate numa tecla com relação à obediência do povo. E a tecla que Deus bate, a tecla que Deus fala, ou seja, o assunto que ele insiste é: fujam da idolatria. Fujam da idolatria. E quando nós falamos de idolatria, a idolatria ela envolve tudo. Tem gente que idolatra a família, não é? Tem gente que idolatra o time de futebol, tem gente que idolatra personagens políticos, e aí por diante. Então a idolatria, o carro, a idolatria, ela é algo que interfere no nosso relacionamento com Deus. E quando Deus diz assim, eu sou Deus, eu sou o único Deus, somente a minha pessoa você vai adorar, você vai prestar culto. Eu sou o único Deus, você não tem que fazer imagem de escultura ou pintura, nem daquilo que está na terra, debaixo da terra ou nos céus. Eu sou o único Deus. Isso está nos 10 mandamentos. O que Deus queria então do povo? Qual era a intenção do Senhor com relação ao povo? Adverti-los contra a idolatria. Porque os outros povos eram idólatras. Você pega aí costumes de povos pagãos, que alguns que matavam crianças em sacrifício à sua divindade, né? E não pensa que isso acabou nos dias de hoje, não. Isso persiste até os dias de hoje. E outros faziam rituais, ofertas, festas, né? Enfim. Então essa interferência desses povos pagãos, principalmente alguns que saíram misturados com o povo hebreu lá da escravidão do Egito, muita gente saiu misturada no meio do povo. E certamente esses levaram costumes, levaram as suas formas de adoração, e quem sabe desses murmuradores aqui tiveram incentivo desse povo que saiu misturado no meio do povo hebreu.
Para que nós saímos de lá? Para morrer no deserto? Esse é o Deus de vocês? Pelo menos lá a gente tomava chicotada e tal, mas tinha uma água para beber, tinha lá um cantinho para dormir, tinha lá uma comida, mesmo que fosse uma lavagem para animal, mas a gente tinha uma comida. Nos tirou de lá para quê? Para morrermos aqui no deserto. E se levantam contra Moisés. É interessante, irmãos, eu vou falando aqui, tem que me policiar pelo horário, né? Mas eu vou lembrando de várias situações. E uma delas é, normalmente quando vem uma rebelião, ela se volta contra quem, irmãos? Contra a liderança. Eles bateram lá, Moisés e Arão. Escuta, o que vocês estão fazendo com a gente? Eles tiraram a gente de lá para morrer aqui nesse deserto, de fome, de sede, e ainda criticam a provisão de Deus. Essa comida ruim. Olha só, que era a provisão de Deus. O maná, já foi provado que era uma espécie de alimento que era molhada. Ela servia tanto de alimento como de hidratação. O deserto não tem água. Então, além de tudo, ainda criticam a comida. E é interessante, irmãos, que a rebelião, ela foi a primeira situação que aconteceu e que fez aparecer o mal e o pecado. Vocês lembram, né? Que foi primeiro pecado, qual foi? Rebelião, desobediência. Rebelião. Um sujeito lá se rebelou contra o Criador. E todas as vezes que a gente assiste muito filme, às vezes, esses filmes de navio e tal, né? E os caras lá, os marujos, se rebelam contra o capitão, e sempre tem lá um grupo que vai junto. E nessa situação não foi diferente. Quando o inimigo, o diabo, se levantou contra a pessoa do Criador, logo um monte de anjos se juntou com ele e falou: vamos derrubar ele do trono. E aí foi Deus que derrubou eles lá do céu e os espantou de lá uma terça parte dos anjos que estão aí hoje fazendo o papel de demônios. Então aqui foi a mesma coisa. Eles se rebelam e dizem: escuta, o que é que está acontecendo? E veja, vamos enxergar Deus agora, vamos tentar enxergar Deus, irmãos, como um homem, como um ser humano. Vamos tentar enxergar dessa forma. Então, existe uma coisa que se chama paciência, tolerância, né? Paciência. Então, às vezes você está vendo uma situação, você está lá, vai engolindo, não é assim? Engole seco, tal. Chega uma hora que você fala, não tem jeito. E aí você dá aquela explosão, aí todo mundo fala: está vendo? Eu não falei que ele era nervoso? Mas chegou na tolerância, não tem mais para onde correr. E vamos pegar dessa forma, lógico, Deus é diferente, Ele é o Criador, Ele é um ser superior a tudo isso. Mas vamos pegar dessa forma, Deus então ouve o clamor do povo, lá no Egito. Queremos sair daqui, queremos ter um lugar de liberdade para te prestar culto. Então Deus prepara toda uma situação. Deus, irmãos, podia estalar os dedos, Faraó podia se encolher na parede lá no cantinho e falar: tira essa gente daqui. Mas foi assim que aconteceu? Não, foi um processo. Até levantar alguém, esse alguém era Moisés. Moisés recusou, Deus falou: vai, pega o Arão, vai junto com ele. Você está com receio de falar, Arão fala por você e você fala por mim. E aí foi falar, e aí o faraó endureceu, aí vieram as pragas, e até a última praga, faraó endureceu o coração, até que resolveu liberar o povo, e mesmo quando o povo sai, ele fala: não, vamos atrás e vamos matar a todos no deserto. Então há um processo, né? A gente, quando conta a história, quando lê o texto, quando assiste um filme, um documentário, parece que foi uma semana que tudo aconteceu. Não, foi um processo. Não sei quanto tempo demorou até que Faraó falasse: é melhor deixar esses caras irem embora, porque eles estão trazendo maldição aqui para nós.
Então, irmãos, é interessante, né, essa questão do povo. Se levantam e vão lá em Moisés e Arão e falam: vocês tiraram a gente? Para quê? Para a gente morrer de fome aqui? Quem não deixou a gente lá? Morria lá. E Deus, então, a tolerância de Deus, vamos dizer assim, a paciência de Deus já estava, vamos dizer assim, que na testa já, né? Então Deus permite que as serpentes saiam lá dos buracos no deserto e começam a picar, a golpear as pessoas. Ali não tinha jeito, vai correr para onde? E as pessoas começaram a morrer. Quando as pessoas começam a morrer, elas lembram de quem? Quando a situação aperta, a gente lembra de quem? De Deus, né? Ora lá, viu? Você que é crente, ora lá. Você que é cristão, ora lá. Não é assim que as pessoas fazem? Então é interessante, eles perceberam a falha na conduta. Eles perceberam. Alguma coisa está errada aqui. E novamente foram até Moisés e pediram: Moisés, ore a Deus, busque a Deus, interceda novamente por nós diante do Senhor, para que o Senhor tenha misericórdia, porque vai começar a morrer gente aqui que não acaba mais. Eu coloquei aqui, irmãos, alguns textos. Deixa eu ver se eu acho aqui. Um dos textos da Bíblia King James, não sei quem já ouviu falar, é uma tradução da Bíblia, né? Uma versão antiga do rei James, do rei Tiago, Santiago. Diz que as pessoas morriam, mas olhando para a serpente, elas tornavam a viver. O texto bíblico não dá margem para isso, se os irmãos acompanharam bem a leitura, não é? Mas me chamou muita atenção. Falei: olha, engraçado, né? Porque o texto bíblico diz assim: Moisés, faz uma serpente. Veja que Deus vai num processo de novo. Deus não fala assim: não, Moisés vai lá, levanta as mãos, e todos que morreram vão voltar à vida, e quem for picado te procura, você levanta a mão, você ora por essa pessoa, ele vai ser curado. Tem um processo aí. Deus falou: Moisés, faça uma serpente. Alguém tem ideia de fundição aqui? De mexer com material metálico? Fazer uma fundição? Fazer uma forma de alguma coisa? No deserto. O que eles tinham lá de material, irmãos? Então, novamente, quando a gente lê o texto aqui, parece o quê? Meia hora depois, Moisés levantou lá numa haste uma serpente de bronze. Mas não foi assim. Primeiro tiveram que correr atrás do quê? Brinco, corrente, anéis, para fundir, para derreter, vamos dizer assim. Chamar lá alguém que conhecia um pouco de ourivesaria, de arte, sei lá, para fazer uma serpente, uma imagem de uma serpente. Arrumaram lá uma haste e subiram a serpente de bronze. E Deus fala: olha, essa versão bíblica que eu li aqui, diz assim: e ele fez a serpente de bronze, Moisés, verso 9, pôs sobre uma haste, e quando alguém era mordido, picado, né, atingido por alguma cobra, se olhava para a serpente, ficava curado. Então foi a forma que Deus falou: então Moisés, vai lá, faz assim, coloca, e aí Deus, o que é aí? E aí você diga para o povo: tem que olhar para a serpente.
Se você não olhar para a serpente, não tem jeito, você vai morrer. O veneno vai rodar o seu corpo e você vai cair. Quanto a essas outras versões que eu falei para os irmãos aí, eu não sei, pegar o cara morto, né, e tentar abrir os olhos assim dele para olhar a serpente, não sei se aconteceu isso. Eu acho difícil. Eu acho que quem morreu ali, morreu. Não teve mais chance. Mas os que foram picados, quando a serpente foi levantada, tinham um recurso. Qual é o recurso? Olhar para a serpente. Tem que olhar. Olha, irmãos, é interessante. Alguém pode... Por isso que muita gente fala, esse Antigo Testamento é lenda, é mito, é um monte de história. Eu ouço muita história. Muita história. No Brasil, história do Dom Pedro I, Dom Pedro II, Tiradentes, né? O José do Patrocínio, a Princesa Isabel, tudo mentira. Não é verdade? Vieram os portugueses lá numas caravelas, lá de Portugal aqui, para colonizar o Brasil, tudo mentira. É história. É história. Mas eu ouvi uma história também de um velhinho que ficou velhinho, não tinha filhos, ele fez um bonequinho de pau e uma fada madrinha foi lá e deu vida para o bonequinho de pau. É verdade. É a história do Pinóquio. Você já nunca andou aí na rua e encontrou um boneco de pau andando? Não, isso é uma historinha. É uma invenção. Então, já que a história do Pinóquio é uma invenção, uma história, todas as demais são invenções também. Eu estou falando isso, irmãos, porque a gente está vivendo um tempo difícil, viu? Não é agora. Já vem de alguns anos. Onde a Bíblia ela é desmerecida desse jeito que está aqui. Até um sujeito aí, um tempo atrás, aí, deu um bafafá isso aí. Ele falou, a Bíblia tem que ser reescrita. Como que dizendo, Deus errou. Deus não está muito legal, não. É que nem aquele 3 dedos de prosa que eu gravei lá no ano passado, né? Deus não está bom, não, gente. Ele fala, daqui a pouco não vale mais. Na hora que o sujeito falou, não, tem que ser reescrito esse negócio aí, não está certo. Depois tentou remendar, ficou pior ainda o remendo, né? Eu acompanho essas coisas, mas não porque eu gosto, não. Por causa dos alunos do seminário. Eles perguntam, e eu não posso dar a minha opinião sem antes fazer o quê? Deixa eu ver o que esse cabra falou aí. Né? Deixa eu ver o que esse pangaré falou aí. Porque, para mim, um cara que fala que tem que reescrever a Bíblia é um pangaré. Então, irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus, é a base mínima do cristianismo. É o mínimo, irmãos. Você ensina para as crianças, aqui na escola bíblica da igreja, você ensina o quê? Olha, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. É a primeira lição. Se é a palavra de Deus, não tem remendo. Não precisa reescrever. Então, quando eu digo isso, e eu cito um texto desse, alguém pode falar, mas que Deus é esse aí? Ele é um Deus brincalhão? Por que ele não curou o povo? Por que mandou o sujeito aí, enquanto faz a serpente lá, vai saber quantos foram lá atacados por outras cobras e morreram também? Sei lá, o texto não fala, mas dá para a gente pensar isso. Até ficar pronta a serpente, talvez algum agonizando lá, faz logo, Moisés, porque eu vou olhar para isso aí, para ver se eu melhoro, se eu curo. Então as pessoas questionam. As pessoas questionam dentro das cadeiras de faculdade, nos livros. Está cheio de gente aí nas universidades, falando que isso aqui, que Deus é esse aí? Você acredita nisso ainda? Isso é uma palhaçada. Isso aqui é uma papagaiada. Não é? Para que Deus fez isso aí? Por que Deus permitiu isso? Deus não é contra a idolatria? Por que mandou fazer uma serpente? Era para o povo adorar a serpente, irmãos? Está escrito aí, para que olhem para a serpente e a adorem. Está escrito isso? Não, está escrito o quê? Para que olhem para a serpente e sejam curados. Lembrando do quê? Lembrando do seu pecado.
Então, todos esses tipos de questionamentos você vai ouvir. Eu, como gosto muito de noticiário, assim, eu ouço, mas está cheio de repórter, está cheio de jornalista, cheio, irmãos. Que você vê nas palavras dele o desprezo pela Bíblia. Nesse tempo que os templos foram fechados, eu vi gente desprezando, que esses crentes aí, esses católicos aí. Eu sou católica, por que esses aí não podem ser católicos em casa? Não é? Católico e crente você pode ser em qualquer lugar, em outra religião, você pode ser onde você quiser. Mas nós somos cristãos, e os cristãos aprenderam a ter a comunhão. Muito bom ver os irmãos aqui hoje. É gostoso rever os irmãos, né? Por quê? Porque a gente vai para o mesmo lugar. Ou não? Vamos ou não vamos, irmãos? Amém, vamos lá para o céu. Então é bom ver os irmãos aqui. Mas o que eu ouvi nesse tempo, irmãos, de gente desmerecendo, não é? Desacreditando, porque é o que eles querem, enfraquecer a religião, enfraquecer a palavra de Deus. E esse texto é um dos textos que muitas pessoas podem olhar e falar, tá vendo? Que Deus, para quê Deus fez isso? Agora vamos entender, né, irmãos? Nada do que está escrito aqui, ó, está em vão. Tudo que Deus permitiu ficar escrito aqui nesse livro tem um propósito, tem um objetivo. Então vamos pegar algumas palavras aí, fazer um jogo de palavras. Foi atingido pela serpente, começou a sentir o veneno correndo pelo corpo. O veneno faz o quê? Mata. Para ser salvo, você tem que fazer o quê? Olhar para a serpente. Então, ó, começa a pensar nessas palavras. Nós nascemos numa natureza pecaminosa. Vamos usar a expressão aqui. O pecado nos ataca logo cedo. Então eu vou crescendo nessa natureza pecaminosa. Todos nós. E nós começamos a sentir o efeito do veneno do pecado no nosso corpo. Nós precisamos olhar para onde? Para a serpente? Onde é que está a serpente? Você tem ideia onde é que está a serpente de bronze? Tem que tomar cuidado, porque do jeito que os caras são criativos, e daqui a pouco falam, pô, nunca gostei muito daquele pastor daquele bairro lá. Não, mas ele me deu uma boa ideia, viu? Vou fazer a serpente de ouro e vou começar a vender. Daqui uns dias você é capaz de ver alguém vendendo aí e gente comprando, né? Partiram no caminho do Monte de Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Os edonitas eram inimigos terríveis dos hebreus. E a alma do povo se angustiou naquele caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão e nem água há, e a nossa alma tem fastio, tem necessidade deste pão tão vil, como a outra versão aqui, dessa comida ruim que Deus está dando para nós aí. E o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que picaram o povo e morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor para que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo e disse o Senhor a Moisés: faz-te uma serpente ardente, põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o que, tendo sido pecado, olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal, colocou-a sobre uma haste, e sucedia que, picando alguma serpente a alguém, olhando esse para a serpente de metal, vivia. Fiz aqui uma leitura numa outra versão aqui, para os irmãos entenderem. Agora é interessante, irmãos, para finalizar, qual era a ideia, qual era a mensagem do Antigo Testamento? Olhar para aquele que
foi levantado da terra, a serpente de metal, e aqueles que são picados, atingidos pela serpente, no nosso caso, pelo pecado, têm que olhar para a serpente que foi erguida. E Moisés levantou a serpente no deserto. E assim como ele levantou, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Onde está essa comparação, meu irmão? No Novo Testamento. Quem disse essa palavra? Olha, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, cumpre que o Filho do Homem será levantado sobre a terra, e todos que olharem para ele alcançarão vida. Está falando de quem aqui? Do nosso Cristo amado. Aleluia. Tem que olhar para Jesus. Tem que olhar para Jesus. Olha que tinha muita gente boa participando daquela crucificação, viu, gente? Tinha muita gente boa. Estava lá Maria, mulher bendita, abençoada, acompanhando até o último minuto a morte do filho. Estavam lá alguns discípulos de Jesus, alguns dos seus irmãos. Tinha muita gente boa. Mas a salvação estava onde? Naquele sujeito que estava lá na cruz do meio. Para alcançar a salvação, tinha que olhar para aquele homem que estava na cruz do meio. Aleluia. Tinha dois caras do lado dele lá. E um o que fez? Você não é bom aí? Desce daí e leva a gente com você. E o outro fez o quê? Olhou para Jesus. Olhou para Jesus. Você não está vendo? Você não está vendo que esse aqui não tem pecado? Você não está vendo que esse aqui, ele é diferente? Ele enxergou alguma coisa diferente em Jesus. Suado, o rosto sangrando. Não é? Desfigurado pela surra que levou, pela falta de alimentação que estava há tanto tempo no seu corpo físico. Ele olhou para aquele homem e falou: você não está percebendo? Tem alguma coisa diferente nele. Senhor, lembra-te de mim. Olhou para Jesus. E Jesus falou o quê? Você é privilegiado. Nessa noite nós vamos tomar um café junto lá. Você vai estar comigo lá. É nessa noite. É hoje. Você vai estar comigo no paraíso. Aleluia. Tem que olhar para Ele. Tem que olhar para Jesus. Esse texto que eu estou citando aqui para os irmãos está lá no Evangelho segundo São João, capítulo 3, do 14 até o 21. Ele diz assim, não é? Que assim como a serpente foi levantada no deserto, também o Filho de Deus foi levantado sobre a terra. É a luz que veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Olharam para ele, e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. A outra versão diz: contemplai-o e sereis iluminados de felicidade, e os vossos rostos jamais experimentarão a decepção. Olharam para ele e não foram confundidos, e não ficaram confundidos. Procurei até uma música do Ademar de Campos. Ele tem uma música que ele cita esse texto. Achei, depois perdi essa música. Mas ele canta, né? Olharam para ele. Não a serpente agora. A serpente foi um símbolo.
Foi um tipo. Para mostrar, ó, aquele que olha, alcança a salvação. Tem a vida. Aquele que olha para o Cristo, alcança a salvação. Tem a vida. Tem a vida. Então, para nós encerrarmos, são algumas lições e passagens interessantes do Antigo Testamento, que nos remetem à mensagem do Evangelho, apontando a obra da cruz. Na verdade, aquela mensagem lá, daqueles que foram picados, daqueles que foram atacados pela serpente e olharam, eu acredito que muitos não olharam. Foram atingidos, falaram, vou morrer. Não é? Vou morrer mesmo. Não, olha para lá que nada, isso aí não resolve. Você não encontra um monte de gente assim? Um monte de gente nesse tempo que a gente está vivendo não chegou para você e falou assim, está vendo? Para que religião? Não foi? Está vendo? Para que igreja? Ou não chegou para você e falou, onde é que está seu Deus aí? Ó? Como se isso fosse culpa de Deus, né? Se fosse culpa de Deus. Está lá o irmão lá que mexe com mecânica. Deixa um carro andar sem óleo no motor. Sem água lá para refrigerar. O que vai acontecer com o motor, irmão? Fundiu o motor, não é? Vai estragar. Aí fundiu o motor, estragou, o cara põe a mão aqui assim e fala, tá vendo, Deus, a culpa é sua. Fundiu o motor do meu carro. Esse é o mundo, irmãos. O mundo. Deus falou, opa, vou soltar o povo aí. E aí? E o que vai acontecer? Ó, tá aqui, ó. Eu vou levantar alguém sobre a terra. Olhou para ele, não vai ficar confundido. Quando aquele homem olhou e falou, opa, esse aqui, você não está vendo que ele é diferente? Ele não ficou confundido. Então, meu irmão, nós estamos no mundo e Deus levantou alguém aí. O Cristo está erguido, foi levantado. Quando você olha para ele, você fala, epa, tenho certeza de que uma hora nós vamos estar juntos. Uma hora estaremos juntos. Então essa era a mensagem, meu irmão. A mensagem era a cruz que viria lá no Novo Testamento. A serpente foi um símbolo, uma figura do Cristo, conforme São João descreve para nós aí. E a salvação viria através daqueles que pudessem olhar após o pecado. Então, mas se o pecado me pegou, o que eu faço? Olhe para a cruz. Olhe para a cruz. Como eu falei, nesse texto parece até que o homem aí, alguns autores aí, parece que até entendem que até o morto, se você pegasse e conseguisse mirá-lo lá na serpente, ele voltaria à vida. Mas na verdade, aqui a figura nós estamos mortos dos nossos delitos e pecados. Não é? E quando nós olhamos para ele, não é a nossa obra, não é aquilo que a gente faz, mas é aquilo que ele fez por nós na cruz do Calvário. É aquilo que ele fez por nós naquele túmulo vazio. Amém, irmãos? Os que fossem picados durante a agonia do veneno, correndo em suas veias, é que seriam de fato curados pela presença daquela figura. Uma analogia à obra de Cristo, uma analogia à salvação. Aqui não significa olhar para uma figura, irmãos. Significa olhar para o Cristo ressurreto. Amém? Você tem que ter contato com o Cristo ressurreto. A eficácia da obra dele, da manifestação dele. Aquele que venceu e a sepultura está vazia. Eu estou vivo e devo olhar para ele. Sempre e dessa forma, olhar para ele. E então a ação do pecado, que é contínua, pecado não dá sossego, né? O pecado não dá sossego, o veneno vem, porém, quando você olha para ele, o efeito do veneno é eliminado pelo sangue vertido na cruz do Calvário.
Aleluia. O soro antiofídico é aquele que a pessoa, quando ela é picada por uma cobra venenosa, tem que correr para receber o soro antiofídico, para combater o veneno. O soro antiofídico é o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Olharam para ele e não foram confundidos, foram salvos. Aleluia. Um dia você olhou para ele? Aleluia. Vou encerrar aqui lendo uma passagem de Charles Haddon Spurgeon, um pregador, autor de vários livros. Ele diz assim, Salmo 34:5, olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Eu estou lendo aqui a expressão dele, essa parte do texto é dele. Pelo contexto podemos entender que o pronome ele se refere ao Senhor, ao Cristo, né? Versículo anterior, olharam para o Senhor Jeová e foram iluminados. Entretanto, ninguém jamais olhou para o Senhor Jeová, assim como ele é. E achou consolo nele, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Então, lá no Antigo Testamento, ninguém viu a Deus. Ninguém pode ver a Deus. Mas aqueles que viveram no Novo Testamento, o viram em forma, o verbo se fez carne. E o verbo habitou entre nós. E nós o vimos como, irmãos? Pela fé na palavra de Deus. Olha que interessante. No Antigo Testamento ninguém podia falar que viu Deus. Lembra Moisés quando viu a sarça ardendo? Só a voz quando saiu daquela sarça, daquele fogo que queimava e não consumia aquela erva, aquele arbusto, Moisés começou a tremer. Quem está aí? Um Deus absoluto. Sem o Senhor Jesus Cristo não pode trazer nenhum conforto ao coração atribulado. Se olharmos para Ele, seremos cegados por sua luz insuportável, no caso de Deus. Assim como o olho mortal não pode olhar para o sol, o intelecto humano não pode olhar para Deus e ver a luz. Porque o brilho de Deus iria ferir o olho da mente com cegueira eterna. A única maneira de ver a Deus é através do mediador, que é Jesus Cristo, o Senhor. Aí os nossos olhos não são queimados, muito pelo contrário, os nossos olhos ficam abertos, extasiados, porque estamos olhando para o Senhor. Amém, irmãos? Ele, pois, é o único que não o deixa confundido. Ninguém que olha com um olhar real de anseio e esperança será confundido. Mas aqueles que o buscam, isso aqui já é minha, aqueles que o buscam no sentido da religião, ou da prosperidade financeira, ou de algo egoísta e pessoal, estes sim se sentirão confundidos. Por isso, há sempre o desafio de olhar em primeiro lugar para Ele, para Jesus, como Cristo que anula o efeito do pecado. Amém, irmãos? E uma frase de MacArthur, para encerrar, que nós falamos aqui, né, muita coisa sobre a morte, muitas pessoas morreram no deserto. E MacArthur ele diz assim: tudo que a morte pode fazer a um cristão é entregá-lo a Jesus. Aleluia. MacArthur, a gente já estudou muitos textos de MacArthur aqui na Escola Bíblica Dominical. Tudo que a morte pode fazer a um cristão é entregá-lo a Jesus. Aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai, Cristo Salvador, Cristo Redentor, ensina-nos a olharmos para a cruz do meio, e abre os nossos olhos da fé para que possamos entender. Ele era diferente, Ele é diferente.
Ele é o Salvador. Olharam para Ele e foram iluminados. Olharam para Ele e não foram confundidos. Aleluia, Senhor. Ajuda-nos na nossa fé a olharmos sempre e sempre para Ti, Senhor Jesus. Não as circunstâncias, não os problemas, não as lutas que todos as temos, mas olharmos antes de tudo para o autor da vida, o único que tem o soro que anula o efeito do pecado, o sangue remidor, o sangue carmesim, o sangue que nos purifica de todo o pecado. A Ti, Jesus, seja a honra e a glória. A Ti, Senhor Deus, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Tu és Criador de todas as coisas. E Espírito Santo, que nos consola, nos conforta e nos instrui a crermos na palavra. A Trindade Santa Divina, seja a honra, a glória, o poder, o louvor, a adoração, a majestade, a soberania, o louvor, as ações de graça, antes de todos os tempos, hoje e para todo sempre. E a Igreja de Cristo diz: amém. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emmanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu
abençoado a todos.